E aí pessoal, eu me chamo Melk e hoje nós vamos estudar uma coisa que provavelmente quem mexe com áudio deve se perguntar: como é que funciona a corrente em um capacitor? Bem, a gente já sabe que no resistor é a lei de Ohm que prevalece, né? A corrente ela será igual à tensão sobre a resistência. E isso aqui é independente do sinal, né? A qualquer momento, qualquer sinal que você coloca aqui vai passar pelo resistor. Já no capacitor, não é a mesma coisa. No capacitor, a corrente que vai passar aqui, né? Ou seja, a corrente no resistor e aqui a corrente no capacitor não é igual à tensão sobre R. Até porque não tem resistência, né? É apenas um resistor, é um capacitor. Então beleza, como é que a gente vai fazer isso aqui? Bem, primeiramente a gente tem que entender como é que funciona o capacitor. Ele é baseado em quê? Bem, o capacitor ele contém duas placas e no meio deles tem um material isolante. Uma das placas a gente vai colocar uma tensão, né? Diferente da outra. Ou seja, aqui eu tenho mais e aqui menos. E digamos que nós temos aqui uma diferença de 12 volts. O que vai acontecer? Essas placas positivas aqui, ó, vão estar carregadas positivamente. E essa outra aqui negativamente. E beleza, o que é que acontece? O capacitor ele vai armazenar energia na forma de um campo eletroestático. Ou seja, entre as duas placas eu tenho um campo eletroestático. Então, esse campo eletroestático que vai dizer quantos microfarads a gente vai ter. Ou nano. Beleza, agora é o seguinte. Imagine que você vai passar um sinal aqui de corrente contínua. Você tem uma fonte aqui. Eu vou colocar mais aqui, né? Menos. Aqui eu vou colocar alguma coisa, né? Vou colocar um alto-falante mesmo. E daí eu coloco uma chave nesse ponto. E coloco aqui um contato. O que é que vai acontecer se... Aqui é a fonte de 12, né? O que é que vai acontecer quando eu coloco a chave, né? Eu ligo ela. Se vocês forem fazer esse teste, essa experiência, o que é que vai acontecer? O alto-falante ele vai lá pra frente, pum, depois ele volta. Se você usar um de 470 ou 1000 micro, você vai observar isso daí, né? O alto-falante vai lá na frente e vai retornando para sua posição inicial. Ou seja, começou conduzindo muita corrente, mas ao passar do tempo essa corrente ela foi diminuindo até zerar. Então a gente já observa que o capacitor é bem diferente do resistor nessa questão de como que a corrente passa por ele. Bem, na verdade a corrente no capacitor é dada por uma expressão mais complicadinha do que o do resistor. No capacitor, a corrente de capacitor será igual à capacitância dele, ou seja, quanto maior a capacitância, mais corrente vai passar por ele. Só que essa corrente ela é totalmente dependente disso aqui, a derivada da tensão no capacitor. O que é que isso aqui quer dizer? A derivada ela mede variações de sinal. Um exemplo. Imagine que a gente tem uma tensão, né, VCC aqui de T. A gente tem uma tensão que ela é assim, ela nunca muda, ela sempre é 3 volts. Ou seja, 1 segundo ela continua com 3 volts. 2 segundos continua com 3 volts. Isso aqui não varia. A tensão sempre é 3 volts, não importa o tempo. Então, isso aqui, ó, a variação da tensão seria o que? Nesse caso, né, a corrente do capacitor seria igual a... Digamos que o capacitor é de 10 micro, né? Então é 10
vezes 10 a menos 6 farads. Aí vai multiplicado por quem? A variação, né? Só que essa variação ela é zero, porque não está variando. A tensão ela não varia no capacitor. Se não está variando, essa corrente será igual a zero. Então é por isso que quando você tem aqui tudo estabilizado, a corrente que vai passar pelo circuito é zero, porque o capacitor ele se carrega. Quando ele se carrega totalmente, já não está mais passando corrente alguma aqui. Por isso que o alto-falante ele volta para sua posição inicial, com o cone ali no meio. Mas ora, você deve estar se perguntando, mas se o sinal ele não muda aqui, por que na hora que eu ligo a chave já passa uma corrente alta e vai reduzindo? Porque está variando. Veja, quando a chave está aberta, de novo, aqui é a tensão no capacitor agora. Isso aqui é a tensão na fonte, né? Digamos aí que é 12 volts lá, né? Agora aqui é a tensão no capacitor. Ou seja, a tensão que fica nele aqui, ó. A tensão no capacitor ela começa baixa, depois vai aumentando, aumentando, depois ela se iguala, né? Aos 12 volts aqui, ó. Ou seja, esse aqui é o gráfico, ó, da tensão no capacitor, que está variando. Porque ele começou com 0 volts e foi carregando, carregando até lá. Tudo isso porque o sinal que está entrando, ele variou. Por quê? Olha só, VCC, né? Ou seja, a tensão que ficaria aqui, ó. Começou com 0 volts, né? Chave aberta. Depois fechou a chave, pum. Ó, 12 volts. Daqui pra frente, ó. Ou seja, ele deu uma variada muito brusca, de 0 a 12 volts. Então observe o seguinte, que a derivada ela mede a variação. Se tem variação, quanto maior a variação, maior será o valor da derivada. Essa aqui é a maior variação que você pode ter, porque do nada passa de 0 a 12. Ou seja, subiu de uma vez. Então por isso que passa a corrente aqui. Mas uma vez que o sinal para de variar, não passa mais corrente. Então essa é a grande diferença da corrente que passa pelo resistor e a corrente que passa pelo capacitor. Depende da capacitância e da variação do sinal que está entrando. Então por isso que quando a gente faz lá o nosso amplificador, a gente coloca o capacitor. Porque sinais que não variam com o tempo não passam pelo capacitor. Não temos corrente alguma nele. Já sinais que variam com o tempo, ou seja, a música, aí sim. Ou seja, a gente tem uma música aqui, ó, a V de T, né? T. A música ela é toda assim, ó. Então tem o gravezão, né? Tem vem tocando. Esse sinal ele é totalmente cheio de variações. Então, na hora que isso aqui vai passar pelo capacitor, o tempo todo tem uma corrente de capacitor aqui, né? E a capacitância derivada da tensão ao longo do tempo. O tempo todo está mexendo aqui, ó. Mas o que acontece? Quando a gente quer isolar uma corrente que é contínua, né? Digamos que a gente tem, que nem no nosso exemplo lá, né? A gente tem o transistor e tal. Aí tem um resistor aqui, ó. Aqui tem mais 12 volts. Tem um resistor aqui na base. Aí aqui eu já teria aqui, sei lá, 6 volts. Só que esse 6 volts é de corrente contínua, ele não muda, né? 6 volts assim, ó, reto. Ou seja, V de T é igual a uma constante. Então, isso aqui não vai passar pelo capacitor. Já a música, ela passa pelo capacitor. Então, observe, a gente pode simplesmente usar o capacitor para isso. Para barrar sinais que não variam. E outra coisa, né? Além disso, a gente tem a capacitância. Quanto menor o capacitor, menor é a corrente que vai passar. Então é por isso que no nosso amplificador, na entrada, a gente sempre coloca aqui 10 micro. Né? Às vezes a gente coloca só 100 nano, né? Porque a corrente que vai entrar no amplificador, ou seja, do teu aparelho de som, do teu DVD, teu MP3 para o amplificador, é muito baixa. Então você usa capacitores muito pequenos. Já a saída, né, você tem lá
um amplificador que usa um capacitor na saída, aí esse capacitor tem que ser grande, ele tem que ser 1000, porque a corrente ela tem que ser maior. Embora seja o mesmo sinal que entra, ele amplifica, né? Fica maior, só que as variações do sinal é a música, a variação não muda. Então você tem que aumentar a capacitância para aumentar a corrente. Mas tudo isso só vai acontecer se tiver um sinal que varia ao longo do tempo. Se o sinal não varia, a corrente será zero, porque a derivada será igual a zero. Beleza? Então, assim, de grosso modo, é desse jeito. Agora, se você tem interesse em entender melhor sobre o que é a derivada, para poder completar esse conhecimento nessa aula sobre amplificadores, agora, eu tenho um canal que eu falo somente de cálculo. Então eu vou deixar ali na descrição do vídeo como que funciona a derivada, para que você entenda, né, de fato, o que é a derivada, né? Por que é que a derivada de uma coisa que não muda ao longo do tempo é zero, e de algo que varia ao longo do tempo é um outro valor, né? E quanto maior a variação, maior o valor. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo sobre melhorias do nosso amplificador, né? Melhorias da compreensão dos componentes eletrônicos. Até mais.